Desde criança, no colégio, eu aprendi que o Brasil é um país grande, o quinto do mundo em território, o sexto em população. Eu aprendi a ter orgulho de viver no celeiro do mundo, o país do futuro, o gigante adormecido, a 10ª economia do planeta. Só muito tempo depois é que eu fui descobrir um outro lado. O Brasil é o 52º país em renda per capita, o 74º em qualidade de educação, o último dos últimos em distribuição de renda. O Brasil, agora eu sei, é enormemente pequeno. Se um país pode ser definido por uma palavra, a do Brasil é certamente esta: desigualdade. Em nenhum outro lugar os ricos são tão diferentes dos pobres, os brancos dos pretos, os instruídos dos ignorantes. E os homens das mulheres? $150 milhões de habitantes, 140 bilhões de dólares de dívida externa. 150 mil crianças morrem por ano em consequência da fome. Vamos lá no nosso mundo. Neste país de desiguais onde eu vivo, qual é o meu lugar? Qual é a minha identidade? Quais as minhas respostas? As minhas desigualdades? O que é meu nesse país? A minha vida, a minha profissão, para os meus filhos, eu quero dizer. a minha família é eu. Ai, minha casa, adoro minha casa. Meu mesmo, não tenho nada. Meu marido, meu país é Dentro do meu próprio casamento. Minha vida é problemática. Só que era um desejo meu, muito. Ai, meu maior sonho, assim, é... O meu sonho é ter um filho, de cuidar do meu filho. Sonho? Minha saúde. O meu corpo. O corpo? O corpo é meu. O corpo é o meu, é eu que sei que eu sinto. Às vezes, quando acontecia o lance assim, eu achava, não vai ser nesse dia que eu vou ficar grávida. Pode ser, como também não pode. Eu pensava assim, né, meu Deus do céu, será que eu vou engravidar? Mas daí eu botava aquele positivo na minha cabeça assim, não, eu não vou engravidar. Todos os anos, assim, quando o meu corpo estava querendo pegar uma forma, sabe? Eu entrava no desespero. Aí quando eu vi, eu estava grávida. Quando fazia 1 ano e 1 mês, já no outro ninguém já vinha vindo. Quer dizer que eu não tinha descanso nunca, e o meu corpo como é que fica? Rosineide, 18 anos, 2 filhos, esterilizada. Vera, 19 anos, 2 filhos, esterilizada. Josenita, 17 anos, nenhum filho, esterilizada. Maria Lúcia, 21 anos, 5 filhos, esterilizada. Hilda, 40 anos, 5 filhas, esterilizada. Lourdes, 24 anos, Brasil, 3 filhos, 150 milhões de habitantes. Carolina, 76 milhões de mulheres. 3 filhos, 40 milhões de mulheres em idade fértil. 35 anos, 11 milhões de 4 mulheres em idade fértil, mas esterilizadas. Rejane, 17 anos, 3 filhos. Meu nome é Ivanete de Santos Silva. Tenho 3 filhos. A terceira tive com 19. Aí foi quando eu fiz a ligação, né? Quando eu liguei. Meu nome é Vera Guedes, tenho 30 anos, tenho 2 filhas, tive 3 gravidez, me esterilizei com 19 anos. Porque vivia muito imprensada, o marido não era boa pessoa, né? Nós não se dava bem, não vivia bem. Aí eu desisti a fazer isso aí, a ligação mesmo.
Fiquei muito chateada quando eu fiquei grávida da terceira vez. Era a minha terceira gravidez, a minha filha mais nova estava com 1 ano e meio, aí eu optei pela ligação. E hoje, para a vida de antes, né, de 10 anos atrás, faz 10 anos já que eu estou separada do meu ex-marido, para hoje eu estou feliz na minha vida. Vivo muito bem com esse meu segundo marido. Ele dá muita atenção a mim e aos meus filhos também. Eu participo do grupo de mulheres, né? O grupo de mulheres abre muito canal para mim conhecer várias coisas. Então, por exemplo, eu conheço todos os métodos contraceptivos e tenho acesso, né, a ele. Olha, eu me arrependi. Me arrependi depois que fiz, né? Depois que fiz a ligação. Se voltasse de novo, eu queria ter o filho dele, né? 1 ou 2 ainda eu queria ainda. Não me arrependo não. Tem uma coisa que é, quando eu com 19 anos eu achava que estava fazendo a opção eu achava que era eu que estava fazendo a opção mesmo, né? Só que eu não conseguia fazer a leitura que eu faço hoje, que nós somos levadas a fazer a ligação, né? Com 19 anos ninguém tem condição de tomar uma decisão que é pro resto da vida, né? Não, o problema é que eu não pensava nisso aí não, né? Porque separei do meu marido, eu estava com 19 anos. Não pensei logo em arrumar outro marido, né? Por isso que eu nem me liguei nisso aí. Recentemente eu me lembro que uma amiga minha dizia assim, Vera, mas você não fez a opção. Eu dizia, eu fiz. Eu não conseguia compreender que não era uma opção minha, né? Por que as mulheres se esterilizam? Porque os filhos é só a mãe que toma conta, né? Ela tem que trabalhar, não tem com quem deixar, ganha pouco, não tem escola, não tem creche. Então essas coisas fazem com que a gente não queira mais ter filho, né? Não é a dor, é difícil você encontrar uma que diz assim, não, é a dor de parir que me fez eu ligar, né? É a situação que faz você ligar, a situação que você cria seus filhos. Então, alguém me disse isso mesmo, lá no hospital mesmo. Aí, Ivonete, isso aí com o tempo, se quiser, você pode refazer novamente. Aí foi quando eu fui falar, voltei pro médico, depois de 5 anos, eu voltei no médico, porque eu não ia falar isso aí, vou falar. Eu voltei pro médico que me ligou, aí ele falou que não tinha mais jeito, né? Ele falou, o que eu faço é bem feito, não tem esse negócio de eu fazer e desfazer novamente, não. Ele falou pra mim. Se eu hoje não tivesse ligada, por exemplo, eu poderia usar o diafragma ou outro método que eu quisesse, né? Porque eu tenho a informação e tenho o poder aquisitivo de adquirir essa coisa. Na época não tinha. Se não fosse ligada, seria mais diferente, né, a vida de nós, né? Porque a gente como filho de um casal, né? Casal meu e dele, meu filho e dele, é uma coisa mais... Fica mais legal dentro de uma casa também, né? Aí nós conversando um dia aí, ele falou... se tivesse o filho de nós, se eu pudesse fazer um filho aí, meu Deus, era a minha felicidade. E a sua também, ele falou, né, pra mim. Aí eu falei, também eu queria até uns 2, uns 3, se você quisesse. Aí agora é tarde, né? Pombos, agreste nordestino. Uma das muitas frentes de emergência criadas pelo governo do estado de Pernambuco. 25 mulheres cavam um enorme buraco na terra seca. Talvez um dia, quando chover, o buraco se transforme em um açude. Enquanto a chuva não vem, elas continuam cavando. Saem de um buraco e entram no outro. Dessas 25 mulheres, apenas 4 não são esterilizadas. 21 fizeram ligação de trompas. Eu fiz porque eu mesmo não tinha condição de criar muito filho. Pobre não tem condição de criar muito filho. Eu fiz porque eu era muito doente, né? Tive problema de hemorragia. Tive 9 filhos, foi 9 hemorragias que eu tive. Porque eu sofria muito. Quando eu casei, o meu sonho era ser mãe. Mas depois que quando eu fui mãe, pela primeira vez, eu achei uma coisa ridícula, sabe? Horrorosa, sofri muito. Queria que Deus me desse todo ano um filho, que Deus só dá porque tem condições de criar. E qualquer gente queria. Às vezes os filhos dos pobres são tudo gordinhos. Minha irmã mesmo tem 12 filhos. Você chega lá tudo gordo, tudo forte. Um come bem, outros comem mal e resolve. E Deus só dá porque a gente tem condições de criar, né? Eu me casei para ser mãe, mas me arrependi. Soubesse que ter filho era tão ruim, ser mãe, sofria tanto, eu não tinha tido, não. Tinha me casado não, tava sozinha no mundo. Eu tenho 8. 8. Eu queria ter todo ano, só que Deus não me dá. Deus me livre de ter filho todo ano, a gente fica seca. Oxe, a felicidade maior da vida foi eu ter feito essa ligação. Porque eu vivia assim muito preocupada, sei lá, assustada, sabe? E depois que eu liguei foi completamente uma tranquilidade. Achei bom demais. Eu mesmo gostei. Porque a brinca à vontade não paga mais nada.
Mercado de trabalho. 8 horas por dia cavando a terra. Salário, 14,5 dólares por mês. No Brasil, uma cartela de pílula anticoncepcional custa em média 5 dólares. A camisinha custa 1,5 dólar cada uma. O diafragma, 80 dólares. A colocação do DIU, 230 dólares. E a ligação das trompas pode ser de graça. A gente sabe que a questão da ligação de trompa aqui no Recife também é muita coisa de politicagem por troca de votos. Se você chega aqui numa época de eleição, você vai encontrar maciçamente as mulheres indo para a maternidade como o boi vai para o abate. Assim, muita gente em troca de voto. Eu conseguia fazer pedindo ordem à vereadora Maria de Zequinha. No caso da esterilização, quando me procura, às vezes com critério, né? Existe aquela determinada pessoa que realmente precisa de uma esterilização. Eu pedi a ordem a ela para ligar, porque eu não tinha condições de fazer uma ligação. Aí ela me deu. No caso, se o médico concordar, depois do 10º filho em diante. Eu tenho 2, tenho um casal. Mas tem que haver um critério para isso, né? Para ver, o médico vai ver, vai examinar, vai conversar. Não, só pedi o voto. Só isso. Eu consegui a minha ganhando também. Pedi a mulher do prefeito, ela me deu uma ordem, fui e fiz minha ligação. Quem pagou tudo foi ela lá. A minha eu consegui porque o prefeito me deu. Antes votei no meu porque a gente desejava votar nele, mas que ele pedisse não, né? Vejamos bem, as mulheres que me procuram, normalmente, são mulheres de poder aquisitivo lá embaixo. São mulheres que me pedem para que seja feita uma ligação. Logicamente, eu não sou médico, eu não posso fazer. Mas aconselho e peço a pessoas ligadas, amigas, que auxiliem essas pessoas gratuitamente. Eu consegui isso com Roberto Lorena, vereador aqui de Pombos. Ele me deu o número da chapinha dele. E sempre que eu votei com ele, graças a Deus, me deu que Deus orou por ele e ele ganhou. Uma mulher que está com mais de 6 filhos, essa mulher vai ter mais filhos para quê? Para deixar no mundo ser mais um menino abandonado? 13 anos eu fiquei grávida. Chegou uma médica e o médico pra mim perguntou: você ainda quer ter filho? Aí eu fiz: quero não. Aí ele fez: então vamos fazer uma ligação. Eu nem tava por dentro de que era ligação. Eu fiz como ele fez: não. A gente aproveita a sua cesárea, que seu parto não vai ser normal. Então a gente faz e você não vai ter mais filho. Você é uma menina que vivia na rua, então você vai ter muita dificuldade. Eu fiz: não, quem sabe que daqui pra frente eu tenho um futuro melhor. Possa ter o meu lar, ter minhas coisas e ter vontade de ter outro filho. Porque quem tem um não tem nenhum. E para o próprio INAMPS, seria até barateado ao INAMPS isso, ao governo. Por quê? Porque quando você faz a ligação de uma mulher, certo? Essa mulher não vai ter mais filhos, em primeiro lugar. Segundo lugar, não vai ter uma criança para ficar mais doente. Ela não vai ter mais um parto. Certo? E tudo isso vai ser, a certo ponto, uma economia. De um lado, um direito reprodutivo, a vontade consciente de parar de ter filhos, arriscada porque definitiva, mas tomada por opção real, radical, concreta. De outro lado, uma barganha por votos. Um serviço grátis para quem nunca teve nada de graça. Uma vantagem oferecida como salvamento. A possibilidade de um emprego. Para algumas, um direito. Para outras, uma obrigação. No Brasil, a esterilização é desigual. Na época que eu liguei, era muito mais fácil. Você encontrava 3, 4 médicos que topavam fazer a ligação de uma pessoa de 19, 18 anos. Eles hoje têm uns obstáculos, me parece, porque houve uma CPI da esterilização aqui. Então hoje se tem uns critérios, eu sei de maternidade, que tem uns critérios de seleção para se fazer uma ligação de trompa nas mulheres, né? Critérios de seleção, critérios de classe, critérios de gênero. 27% das mulheres brasileiras em idade fértil já estão esterilizadas. Dos homens, menos de 1%. É difícil, não? Encontrar um homem que faça a vasectomia. Não, eu não faria não. Não faria não porque eu levaria pro lado machista, sabe? Isso é mais coisa pra mulher, porque... Sei não. De repente eu não posso nem explicar a você, só pra mim mesmo, entendeu? Pra mim, eu acho que se a mulher não quer, o homem até podia se cuidar, né? Mas aqui em casa não dá. É que eu tenho medo até de agulha, de qualquer agulha. Então fazer vasectomia tá descartado pra mim.
Então tá, então tem que ser eu mesmo. Tem a questão de achar que quem se esteriliza não é mais homem, né? Aqui no Nordeste tem muito essa coisa. Eu penso que pode diminuir a potência sexual, isso aí tem muito mesmo. Não, eu não, esse negócio de fazer ligação e a mulher ficar, não, quem faz é ela, eu não, né? Bom, eu não sei, eu acredito que ela tem mais capacidade de fazer, né? Esse negócio é mal acostumado. Não é para ser cortado não, né? Eu acho que sim, eu faria vasectomia desde que a relação da gente fosse uma relação assim que tivesse mais, como é que eu vou te dizer? Olha, se o homem, ele procurasse direitinho, olhar o lado da mulher, o quanto a mulher sofre, eu acho que ele faria assim. Sei. Eu acho que realmente, um homem que ele vê o sofrimento da mulher, acompanha as gravidezes, vê nos meus problemas, acho que ele tinha tomado minha iniciativa. Mas também por que esterilizar os homens, né? Eu acho que não deveria esterilizar nenhum dos dois, deveria ter meios de se evitar tanto para um como para outro. Porque é uma maneira radical também, a esterilização do homem. Ele também, pode ser que daqui a 10 anos ele queira ser pai. E daí? Não vai ser, né? Por conta dessa ligação, dessa esterilização dele. Eu acho que a esterilização não é caminho para nem para o homem, nem para a mulher. Só aqui nesse hospital nós atendemos cerca de 1000 casos por ano de complicações de aborto, porque grande parte desses abortos são feitos por pessoas desqualificadas e é por isso que acontecem tantas complicações, pela imperícia e pela negligência dos aborteiros. As complicações mais comuns são a infecção, a hemorragia e a perfuração uterina, que pode levar inclusive à esterectomia, às vezes em tenra idade. Já a infecção pode ser desde leve até muito grave, em casos extremos, levando ao choque e à morte. Seja qual for a complicação, e mesmo quando a intervenção é evidente, a grande maioria das mulheres não admite ter provocado o aborto. Maria Aparecida Ferreira e Marlene Pereira da Silva foram pronunciadas, respectivamente, como incursas nas penas dos artigos 124 e 126 do Código Penal, é que a primeira acusada consentiu em que a segunda lhe provocasse o aborto, fato que ocorreu no dia 2 de novembro de 1989, nesta cidade do Recife. Olha, eu diria que este processo tem todas as características de um processo assim que exala um forte cheiro de hipocrisia. Porque o aborto, apesar de estar formalmente referido no Código Penal como sendo uma figura típica, ou seja, como sendo um crime do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, mas na sua essência, o aborto, na verdade, ele não é uma figura criminosa. Daí eu tentei fazer de tudo, só não tomei a tal injeção, mas eu tomei um monte de remédio que eu nunca vi, que eu nunca conheci, que eu achei na casa da senhora onde eu trabalhava. Eu tomei tanta coisa, tomei chá. Quando eu era estudante na universidade, eu participava de um grupo de mulheres, né? E em função disso, muitas mulheres estudantes de classe média, algumas de classe média alta, ricas, procuravam o grupo para contar as suas experiências de aborto. E por esse motivo, em seguida, assim, a gente foi sabendo, tendo conhecimento de como eram as clínicas em Porto Alegre, onde elas se localizavam, quem eram os médicos que faziam, que tipo de aborto faziam, se era por sucção, se era por curetagem, inclusive se era mais barato, mais cara, mais popular, mais sofisticada, como é que é. E era completamente sabido, né, acessível como informação para a maioria das mulheres. Até hoje é assim, as mulheres de classe média que têm acesso a um pouco de informação, de dinheiro, de cultura, sabem onde fazer aborto, por quanto, de que forma. Maria do Carmo, 5 filhos, 4 abortos. Luci, 3 filhos, 5 abortos. Cláudia, nenhum filho, 1 aborto. Marlove, 5 filhos, 3 abortos. Margarete, 5 filhos, 9 abortos. Fábia, nenhum filho.
um aborto. Brasil, 1993. Em um ano, 6 milhões de mulheres grávidas. Talvez 2 milhões de abortos. Possivelmente 1,5 milhão de abortos praticados sem assistência médica. Provavelmente 50 mil mulheres mortas em consequência de aborto, em um ano. Só o ano passado, nós temos estatísticas de mais de 5 milhões de mulheres que fizeram aborto clandestino com 10% de mortalidade materna. Fala-se de 1 a 4 milhões de abortos por ano. Esses dados, naturalmente, são dados muitas vezes até subestimados, porque não se tem a extensão exata do número de abortos pelo fato do aborto ser crime no Brasil. E a mortalidade devida a eles não tem forma de ser calculada, mas estima-se alguma coisa entre 50 mil a 100 mil mortos anuais. Talvez essa cifra seja um pouco exagerada, mas de qualquer maneira, ainda que ficasse mais para o lado dos 50 mil, são mortes absolutamente desnecessárias. Minhas senhoras e senhores, seleto corpo de sentença, aos senhores cabe hoje a função não de julgar Dona Maria Aparecida ou não de julgar Dona Marlene. Os senhores não estão aqui hoje julgando estas duas senhoras. Os senhores estão aqui hoje julgando o aborto. Eu sou contra o aborto. Eu fazer o aborto, eu sou contra o aborto, eu acho assim. Eu sou a favor. Eu agora sou contra. É melhor tirar do que deixar passar fome, né? Então eu sou contra o aborto. O aborto deveria ser legalizado, né? Eu acho que é contra a lei de Deus. Sabendo que vai vir um anjo depois, eu tenho que matar o anjo. Bah, isso aí eu sou completamente contra. Eu sou a favor, porque eu entendo que, mesmo sendo contra, eles não estão deixando de existir. Eu vivo em bairros populares já há mais ou menos 20 anos, né? E trabalhando diretamente com mulheres, eu tenho mais ou menos 8, 9 anos, assim, com diferentes grupos de mulheres. E o que me leva a tomar a posição pela legalização do aborto é perceber que o aborto é uma prática que está sendo feita no Brasil e está provocando a morte de milhares e milhares de mulheres, de maneira muito particular nas periferias das cidades brasileiras, não é? Então, para mim, lutar pela legalização do aborto é lutar por uma forma de vencer essa violência contra as mulheres, não é? Por causa que eu estava sozinha e não me achava em condições de criar um filho, de botar um filho no mundo para passar trabalho, então eu preferi optar pelo aborto, né? Como que eu vou? Se eu não tenho condições de sustentar esses dois, eu vou botar mais um filho no mundo. Mas eu até hoje me condeno por isso. Eu sou contra o aborto em certa parte. Eu acho isso que eu fiz pra mim, na minha cabeça, é um assassinato. Fazer o quê? Né? Deixa vir no mundo, mata 5. Ou atira pra virar trombadinha aí na rua, né? Porque o que uma criança sabe em defesa com 5, 10, 8 anos de idade aí na rua se virando? O que ele vai aprender de bom? Nada, né? E aí 9 meses eu vou levar uma gravidez. E eles, os 9 meses, como é que vão passar? Minha caristia, tudo, né? Não podia trabalhar e eu estava trabalhando. Não sei como é que eu vou trabalhar agora com mais uma criança pequena. Foi porque eu engravidei e eu recente tinha tido um filho. Eu tinha tido um filho em fevereiro, engravidei, era finalzinho de abril, maio. E primeiro eu fiquei perplexa que eu tivesse engravidado de novo, assim, foi aquelas coisas que a gente não controla. E na época eu avaliei que eu não tinha como ter outro filho, assim. Primeiro porque eu sou profissional liberal, não tenho licença maternidade, estava me sentindo assim sobrecarregada mesmo por estar trabalhando com uma criança muito pequena, amamentando. E segundo, eu achei que com ele, com o meu filho, era uma certa traição, assim. Ele tinha sido tão planejado, desejado, esperado. Eu imediatamente, assim, começar a me envolver, sabe, amorosamente, afetivamente com um outro projeto, um outro nenê. Eu achei que significava tirar dele aquelas coisas que eu tinha planejado dar. E resolvi fazer. Aí tomei remédio, nada. Aí tomei outro remédio, não veio. Tomei outro remédio, não veio. Tomava qualquer remédio que me ensinava, tomava chá, tomava de tudo.
Essa planta aqui se chama quebra-pedra. Então ela serve para os rins em pequena quantidade. E ela bem forte, botando muito, então ela serve para abortar. Eu comecei, eu me vi grávida. Eu sabia, assim, de cor que eu não posso ter, né? Aí eu comecei a tomar remédios, eu tomei Citotec, eu tomei quinino, eu tomei um monte de coisa para vir. Esse aqui chama-se saiva. É um mato chamado saiva. Ele serve para gordura no sangue, em pequenas quantidades, né? Pouquinho, então ele serve. Mas se fazer o chá forte, então ele serve para o aborto. Muito bom mesmo para o aborto. O primeiro que eu fiz foi com a sonda, colocado uma sonda lá em Gravataí. A sonda é esse aparelhinho assim, a gente coloca essa pontinha aqui direto na boca do útero e deixa essa parte para fora. Aí o ar entra aqui e provoca a secreção da mulher. Quando está recente, com uns 3 a 4 meses de gravidez, geralmente é que elas provocam com a sonda, porque a criança já tem força para descer também. Tinha 7 meses já, só que a pessoa que tirava cobrava bem. E aí eu tinha que juntar dinheiro, aí eu demorei, fui trabalhar, aí eu juntei dinheiro, fui na senhora que fazia, que botava e aí eu consegui tirar. Aí ela me disse, ó, tu já tá de 6 meses para 7. Eu disse, não, mas mesmo assim... Esse coco chama cocanão, então a gente chama coquinho, né? O chá do coquinho. Então o coquinho elas partem em 4 quartos. Um joga fora e os 3 quartinhos elas fazem o chá. Nos 3 quartinhos. É como se fosse uma simpatia. E o coquinho vale até 8 dias. Dentro de 8 dias é válido o chá para o aborto. Aí eu fui ao médico, né? Aí eu contei pro médico que eu tava tomando certos remédios. Aí o médico disse pra mim, disse, olha, Marcos, tu nem sabe como isso aí é perigoso. Porque tu pode até ter uma criança doente de estar tomando remédio sem saber, e a criança não vir, depois pode ter um filho doente. A única coisa que eu posso te dizer, já que tu tá tomando tanta porqueira, que o único remédio que pode vir é o Citotec. O Citotec é um comprimido que eles usam para urso. Eu não sei que química ele tem, ele vem a delatar o útero. E daí a gente faz um aborto com ele. Eu tomei Citotec, né? Tomei acho que uns 4, 5 Citotec. Eu mesmo tomei assim de 1 em 1 hora. Tomei 12 comprimidos, tomei 8 comprimidos da outra vez. Tomei 14, uma atrás do outro. Tomei os 14 de vez. Que, se estava bem dizer, se entregando era para um carneador, né? Que não entendia nada, né? Quer dizer que eu estava arriscando a minha vida, né? Tinha medo de, claro, ir presa. A gente sabe que o aborto não é legalizado, não é normal, né? É um crime a gente fazer um aborto. Tinha medo, sim, né, de ficar deitada na mesa e não levantar mais, né? Mas eu arrisquei, porque a clínica estava cobrando muito caro, né? Mas horrível de cara, horrível. A clínica aí, eu acho que hoje está numa base de uns 30, 40 mil. Eu fiz aborto numa clínica, num bairro de classe média de Porto Alegre. Na época custou 600, 700 dólares talvez. Era uma clínica luxuosa, assim, sofisticada. Uma mulher que trabalha na noite também, ali na Voluntários da Pátria, faz abortos com sonda. Ela me falou o preço e coisa e tal e disse o risco que eu tinha de fazer, porque eu já estava com 4 meses. Eu disse, não, eu não estou interessada em saber de risco, eu quero fazer. Aí ela fez. Eu entrei, primeiro fui atendida pelo médico num consultório bonito, com obras de arte na parede. Ele me perguntou sobre a minha história pregressa, se eu era alérgica a algum tipo de anestésico, se eu já tinha feito aborto, se eu já tinha tido filhos. Me mediu, me pesou. Depois passou para uma parte que era como um bloco cirúrgico, assim. Tinha uma enfermeira e então ali a gente tirava a roupa, botava uma túnica, como para uma operação mesmo, e passava para a mesa de onde seria feita a curetagem. E veio o médico, ele estava acompanhado dessa enfermeira, eles mediram o anestésico, eu dormi. Fui num hospital, tipo, não foi bem hospital, mas é um senhor que ele trabalha com, entende, né, da medicina, e lá ele aplica um remédio, eu não sei nem explicar o que é, só sei que a gente perde. Ela foi na minha casa, colocou a sonda lá dentro toda.
Comecei a sangrar, 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 sangrar. Tinha um balde do lado. Comecei a sangrar, sangrar, sangrar. Tá. E ela metia o dedo e dizia assim, botava o ouvido, que ela já foi enfermeira, botava o ouvido. Não, não tá. Friamente falando, não tá morta ainda. Eu fui para casa com uma receita com antibióticos que eu deveria tomar durante um determinado período para evitar qualquer infecção. De qualquer forma, não tive sangramento, não tive dor, não tive infecção. Tomei os remédios só por precaução. A última agora quase morri. Eu botei a sonda por 2 vezes. Ela pegou em canal errado. Ela pegou. E aí deu uma infecção. Da infecção, eu levei 10 dias induzindo para vir. 2, 3 horas depois eu estava em casa. Senti um pouco de sono, dormi, mas não tive nenhuma sequela física que eu pudesse notar como sentir dor, enjoo, sangramento, nada, normal. E por que fizeram? Denise, um filho, um acidente, uma opção. Rosa, 2 filhos, 3 abortos e uma última tentativa. E ela sentava aqui na minha área e ela só queria comer só coisa gelada, gelada, gelada. Eu dizia, paz, a tua irmã tá com algum problema. E eu dizia, Rosa, o que tu tem, cunhada? Vamos, me conta. E ela não me dizia. Meu corpo dava pulos dessa altura e a língua começou a enrolar. Eu tive hemorragia, né? E eu levei ela. Ela bateu na minha casa e o nenê estava pela metade para fora e a metade para dentro. Quando eu cheguei no hospital, estava em miséria. Comecei a sentir muitas dores, né? Passei muito mal. Fiquei até azul. Então ela preferiu que ela morresse com o nenê e tudo, que era mais fácil. Então ela morreu com 5 meses de gravidez. Ela e o nenê, morreu tudo. Dói, né? É certo. Ninguém responde, ninguém diz nada. Tá certo assim. No Brasil, o aborto é crime. Um crime cometido pelo menos 2 milhões de vezes todo ano. O Estado, a Igreja e a Justiça fingem que não veem. Porque o aborto é crime, ele também é desigual. De um lado, uma intervenção cirúrgica rápida, sem riscos, fora do alcance da lei. De outro lado, a grande maioria dos casos, abortos praticados sem as mínimas condições de higiene. Hemorragias, dilacerações, culpas. Pelo menos 50 mil mulheres morrem por ano no Brasil porque o aborto é crime. Então, em relação ao aborto, o pessoal diz assim, não, a igreja não pode defender a morte do inocente. E eu digo, independente de mim, as mulheres estão fazendo o aborto. A legalização é em defesa da vida. E da vida de todas as pessoas, né? Da vida da mulher também. Por que eu posso falar que a gente tem que defender apenas a vida do inocente? A minha pergunta é, e a vida da mulher? E a vida dos outros filhos? Né? São vidas também. Portanto, a legalização é uma postura em defesa da vida. Isto posto, cumpridas as formalidades legais, com suporte na decisão do egrégio Conselho de Sentença, absolvo, como absolvido tem as acusadas Maria Aparecida Ferreira e Marlene Pereira da Silva. Sem custas, publicada em plenário e as partes intimadas, Tribunal do Júri da Comarca do Recife, Roberto Ferreira Lins, juiz presidente do Tribunal do Júri. O aborto não pode ser uma solução isolada, mas o aborto, a legalização do aborto deve entrar como algo num conjunto maior, que é a preocupação com a alimentação da natalidade, com a educação sexual, infantil, juvenil, uma programação mais apurada da saúde da mulher, e que eu tenho muita consciência de que com a política falida do Brasil isso não está sendo possível, mas nós temos que lutar. Isso é uma questão social, isso é uma questão política, nós temos que lutar pela melhoria de condições para a vida da população e, de maneira particular, da vida da mulher marginalizada. Brasil, o país do futuro, um país jovem. 32 milhões de adolescentes. 13 milhões de adolescentes fora da escola. 11 milhões de adolescentes subempregados.
1 milhão de adolescentes grávidas a cada ano. Depois que eu parei de fazer aquelas bobagens de tirar o nenê, eu fiquei feliz da vida, né? Eu disse, não, agora eu vou ter o meu filho. Eu nunca mais vou ser sozinha, pelo menos uma companhia eu não vou ter. Eu posso perder os estudos, posso perder aquela vontade de ser um dia alguém assim, né? Pelo menos eu ia ter alguém comigo. País jovem, país do futuro. Sempre, sempre de um futuro que nunca chega. Futuro que é sempre dos outros, da próxima geração, dos nossos filhos. Filhos que também serão desiguais, porque gerados de vontades desiguais, de mães desiguais. De um lado, continuação, coroamento de vida, felicidade compartilhada. De outro lado, renúncia, desistência, possibilidades transferidas. No Brasil, enquanto o futuro não chega, a gravidez é desigual, a adolescência é desigual, a vida é desigual. Meu nome é Carmen, minha idade é 17 anos, eu tinha 15 anos na minha primeira gravidez. Quando a minha mãe me entregou, eu lembro assim que ela me deixou naquela casa, daquela senhora. E que toda hora, assim, depois que ela saiu, eu perguntava assim, onde é que tá a mãe, né? E ela ficava dizendo, não, tua mãe foi tchau, tchau, ela já vem, ela já volta, né? E com aquilo ali foi me enrolando semanas, meses, anos, e eu sempre fui sabendo que aquela ali não era minha mãe. Eu saí de casa porque os meus pais de adoção bebiam. Meu pai era querido, mas a minha mãe bebia muito. Então eu fugia muito de casa. E eu pedia muito auxílio à minha madrinha que morava do lado, ela me ajudava muito. Só que com 10 anos eu decidi sair de vez. Daí eu comecei a bater de porta em porta em cada dessas casas bonitas, assim, batia de porta em porta, assim. Não, agora eu vou trabalhar e vou ganhar o meu dinheiro. Fui para uma casa de família, onde eu fiquei até os 15 anos. Depois dos 15, eu saí dessa casa de novo e fui morar num circo. Eu escolhi um circo porque era a maneira mais fácil que eu tinha para viajar. Daí eu fugi daquela casa e fui pro circo e aproveitei a carona dele de viagem, assim. Conheci um monte de gente diferente. Lá eu trabalhava assim com o diretor do circo, né? Cuidava do nenê dele, cuidava do trailer dele pra mulher. Só que eu me dei mal, né? Acabei engravidando de um rapaz com 15 anos. Então eu peguei e arrumei minhas coisas e saí. Daí foi tudo por água abaixo, assim, quando eu descobri que eu tava grávida, assim, não tinha como trabalhar, a gente não consegue emprego grávida. E estudar, então, muito menos, porque tinha que pagar os estudos, os materiais, e para isso precisava de dinheiro. Chega bem pra baixo. Era uma menina, a nenezinha. Quando nasceu foi aquela emoção, assim. A gente não sabe se chora, se ri. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Eu às vezes olhava para aquele nenê assim e achava, não, eu não sou mãe desse nenê, eu sou irmã. Eu não conseguia acreditar assim que eu era mãe. Eu fiquei com ela até os 4 meses e eu comecei a passar necessidade com ela, né? E ela não mamava no peito, assim, eu tinha que estar toda hora comprando leite pra ela, daí eu não vencia comprar leite, ela ficava doente, eu tinha que estar no médico. Que até na hora que eu fiquei na frente do juizado, assim, assinando aquele papel, eu não sabia se eu assinava ou não assinava. Mas como eu sou muito assim, eu faço muita loucura por aí, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito encabulada na frente de certas coisas. Então, eu não tive coragem de dizer assim, não, eu não quero dar mais a minha filha. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu vou voltar para Porto Alegre, não sei nem onde é que eu vou ficar. Porque quando eu voltei para cá, eu fiquei na rua. Então, eu ficava pensando, né, não sei nem se eu vou arranjar um lugar, assim, no mesmo dia. Minha filha vai ficar comigo na rua, assim, alguém pode ver e querer tirar minha filha de mim, eu nunca mais ver. Então, eu pensava tudo isso ao mesmo tempo. Eu peguei desde, assim, de vez, né. Eu conheci um rapaz em Porto Alegre, né, num hospital. E eu fiz amizade com ele, mas eu nunca desconfiei, assim, no começo daquela amizade ia sair alguma coisa, assim. Daí, sei lá, eu comecei a namorar, quando viu, aconteceu de novo e eu engravidei de novo. Hoje eu, sei lá, por um lado eu gostaria que não tivesse acontecido nada disso. Condenada a ser desigual. Em novembro de 93, Carmen estava internada num asilo para mães solteiras, sob a guarda de um juiz que não permitiu que seu rosto fosse mostrado. Com 3 meses de gravidez, Carmen ainda pensava em procurar o pai de seu filho. Ele sabe que eu tô grávida, só que ele é casado, então ele tá me enrolando muito, né? Ele diz que quando o nenê nascer ele quer me ajudar, mas ao mesmo tempo ele quer um nenê pra ele, criar com a mulher dele. Daí daqui a pouco ele muda de conversa, né, que não, eu vou te ajudar, né, vou te ajudar tu e o meu filho, não sei o quê. Eu não sei, ele tá me enrolando muito, assim, às vezes eu tô pensando em decidir por mim e por ele, ou ter o meu filho sozinho. Condenada a tentar de novo. Em março de 94, Carmen havia fugido para outra instituição em uma cidade vizinha. Faltava 1 mês para nascer o seu segundo filho. 2 meses para terminar o seu período de asilo. 2 meses para voltar para casa. Qualquer casa. Quando eu sair daqui, eu pretendo arrumar um emprego que eu possa ficar com meu nenê. E a única coisa que me resta fazer é isso. Às vezes eu tenho medo, assim, que tudo aconteça de novo, assim, né, de sofrer de novo e de ter que dar o nenê. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu fico meio brava comigo mesma, meio revoltada. Eu começo a pensar, não, eu vou dar esse nenê antes, né? Daí eu não vou nem querer conhecer pra não ficar lembrando do rostinho de nenê. Mas quando eu vejo as roupinhas assim, eu fico pensando, não, mas vale a pena lutar de novo, né? Se eu vou ter esse nenê, talvez seja pra mim tentar mudar, né? Lutar, fazer de tudo aquilo que eu não consegui fazer antes. Talvez seja essa chance e eu não posso botar fora. Que lógica condenou Carmen a tantos abandonos, tantos confinamentos, tantas fugas, tão poucas chances. A mesma lógica que sempre projeta soluções no futuro. As pessoas depois do país. A igualdade depois do crescimento. A quitação da dívida só depois dos juros. A salvação depois da morte. Que lógica é essa que faz do aborto um crime e da esterilização uma bênção? Que país é esse cuja única lógica há quase 5 séculos é a da desigualdade? Nós não tentar resolver, para o Estado está ótimo. Desde crianças, no colégio, nós sabemos que existem outras lógicas, que desigualdade e diferença não são a mesma coisa, e que o país dos desiguais é só a caricatura do mundo dos desiguais. Mas que é possível levar igualdade para onde nos querem desiguais e instaurar a diferença onde nos querem sempre indiferentes, nesse país, nesse mundo. Esse é o nosso mundo. Somos nós. É a nossa vida. E essa é a nossa história.